Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Dan Braga, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje eu quero falar um pouco sobre mudanças. Eu acho que é um assunto importante porque está acontecendo algumas situações na minha vida e principalmente na minha semana que tudo trocou e tá tudo muito diferente, então eu tô muito ansioso, eu tô muito feliz com essas novas situações e eu queria estar conversando um pouco com vocês sobre a mudança e como identificar as mudanças e como institucionalizar essas mudanças e é isso. É... Uma coisa que influencia intrinsecamente, uma coisa que influencia muito na nossa rotina, na nossa vida, é o ambiente em que a gente está inserido. Um exemplo é quando você mora numa cidade e acaba se mudando dessa cidade para uma cidade totalmente diferente, com um clima diferente, com pessoas diferentes. Então, esse novo ambiente faz com que você tenha umas atitudes diferentes de acordo com o que você estava antes. Por exemplo, aonde eu morava chovia todas as tardes, então tu já te programava para fazer tudo de manhã e deixar tudo ok pela manhã, porque à tarde tu já vai ter um tempo que não vai ser, vai ser um tempo ocioso, um tempo que você não vai estar praticando alguma coisa, fazendo alguma coisa. Se for fazer alguma coisa vai ser dentro de casa, porque chove. E aqui não, aqui onde eu tô morando, eu já tendo a acordar um pouquinho mais tarde porque a minha tarde era mais produtiva e isso é bom porque eu já tenho um tempo mais livre do que só 6 horas numa manhã. Então, essa mudança do ambiente me fez mudar as minhas atitudes também. Mudou um pouco também até no meu sono. Aqui, como é mais quente, eu acabo dormindo um pouco mais tarde e acordando um pouco mais tarde. E antes não, eu já dormia às 10 e acordava às 6, então era ok. Aqui eu tô tendo um problema com questão de sono. Então o ambiente ele pode influenciar um pouco nas tuas mudanças e nos teus hábitos, como por exemplo, as pessoas, o ambiente, o tráfego de se deslocar para um lugar para outro, as coisas são mais longe, as coisas são mais perto, então isso muda um pouco na tua rotina, nas coisas que tu costumava fazer antes. Perceber essas mudanças é muito importante porque te ajuda a saber como se projetar mais lá pra frente. Por exemplo, aqui onde eu moro, não dá pra pegar a bicicleta e sair andando por aí pra algum lugar, como eu fazia antes. Aqui tu tem que estar andando de ônibus e tem que estar pegando Uber toda hora. Então tem que ter em mente todas as coisas que tu vai fazer e planejar muito bem a tua rotina e como tu vai montar o teu dia é muito interessante do que simplesmente pegar a bicicleta e sair andando por aí que nem eu fazia antes, quando eu morava numa cidade interiorana, que as coisas eram tudo perto, era coisa menos de 2 km, tu já consegue chegar no lugar onde tu queria. Aqui não, tem que andar bem mais. E isso influencia um pouco nas nossas ações. E querendo ou não, essas mudanças elas vão acontecer. Então, mudanças elas devem acontecer e devemos ser mais receptivos a ela, porque se o cenário ele troca, se as coisas elas mudam, tem um porquê de tudo isso. Então, ser um pouco mais receptivo com tudo isso é muito valioso, porque leva a gente a ter mais experiências de vida. Então, assim, você ter formas de como se adaptar melhor às pessoas e, por exemplo, eu tô num cenário totalmente diferente, as pessoas daqui são diferentes do que eu estava acostumado e pra mim tem sido boas experiências pra mim, porque eu tô sabendo me lidar com mais gente, que eu tenho um pequeno problema com lidar com pessoas, mas eu tô tentando resolver isso, mas esse ambiente novo que eu estou inserido tem me trazido mais experiências e eu tenho visto como experiências, porque aonde eu morava as pessoas elas eram altamente receptivas e todo mundo conversava e não tinha essa segregação que eu já sinto um pouquinho aqui, mas não são de todas as pessoas. Tem gente que me acolheu muito bem aqui, teve pessoas que literalmente me ajudaram porque eu fui procurar emprego e não tinha dinheiro de passagem e no centro eu consegui pessoas que puderam me ajudar com passagem e foram pequenos detalhes, sabe, mas só que fizeram toda a diferença, eu consegui chegar em casa. Então assim, as pessoas aqui também são receptivas, mas às vezes tu percebe um pouco dessa segregação e trabalhar com esse tipo de gente é um novo ambiente pra mim, então é uma mudança. Então, aonde eu tô, eu tenho
tô sabendo trabalhar melhor com isso. E não é só porque uma pessoa tem me segregado, tipo, tem me afastado, que eu simplesmente vou me sentir mal por isso. Não, as atitudes daquela pessoa não podem mudar quem eu sou de verdade. Então, se eu sou uma pessoa receptiva, se eu tenho uma total abertura para as pessoas conversarem comigo, eu não tenho que fazer acepção de pessoas. Então, essa pessoa que provavelmente fica me segregando, eu não tenho que excluir ela, mas aprender com os erros dessa pessoa e saber como trabalhar melhor. Eu não estou falando de todas as pessoas em si aqui, mas foi uma coisa que eu acabei percebendo. E que são mudanças e que eu tenho sabido trabalhar, quem sabe, trabalhar melhor com isso. Então, uma coisa que as mudanças elas podem trazer é demonstrar quem você é. Então, acaba prestando atenção nas coisas que são diferentes e que têm acontecido na tua semana para tu perceber como tu reage a isso. E uma coisa muito boa da gente perceber quem a gente é interpretar os cenários em que a gente está imergido. Então, entender sobre essas mudanças e ver o que acontece de diferente entre as pessoas e como você recebe isso é uma coisa muito importante, porque mais lá na frente isso pode te ajudar no ambiente profissional ou quando você tiver alguma reunião. Enfim, tudo isso vai trazer luz quem você realmente é, porque você está um pouco mais preparado a mudanças e não existe mais esse cenário em que a gente não esteja preparado a mudanças. E a gente tem que estar preparado a mudanças a todo instante, porque o mundo da internet está aí para deixar bem claro que a gente não pode ficar defasado, porque senão a gente acaba ficando para trás. Hoje, se uma pessoa não tiver WhatsApp, ela não consegue nenhum emprego. Então, a gente tem que estar perceptivo a essas mudanças e saber como trabalhar melhor elas. Porque há tempos atrás a internet era uma coisa que atrapalhava o ambiente de trabalho, era uma coisa que atrapalhava o relacionamento entre as pessoas e a gente percebe que o cenário mudou. Hoje as pessoas elas estão muito mais conectadas, as empresas elas estão mais conectadas com os possíveis candidatos a funcionários e a gente tem que estar preparado para tudo isso. Então, as mudanças que podem acontecer, eu falo mudanças no geral, qualquer coisa que pode estar mudando, até uma mudança de rotina de alimentação que pode influenciar nas nossas ações mais lá na frente. Então, a gente tem que estar um pouquinho mais de olhos abertos para poder ver tudo isso que está acontecendo. E independente da mudança que precise acontecer, como por exemplo, acordar cedo todos os dias ou usar menos o telefone, começar a tomar remédios, tomar vitaminas ou fazer academia, independente da mudança que precise ser instaurada, a gente tem que entender um pouco da rotina. Na rotina é tudo que acontece mais de 7 vezes durante 3 semanas, ou seja, 21 dias é o suficiente para a gente poder instaurar uma rotina na nossa vida. Então, se eu preciso fazer academia, eu preciso fazer academia durante 21 dias para, por exemplo, o meu corpo, o meu metabolismo e o meu cérebro entender que isso é uma rotina que precisa ser instaurada todos os dias. Ou seja, independente da atividade ou da coisa que precisa ser mudada, tu precisa de menos de um mês para poder instaurar isso como uma mudança. No ambiente de trabalho, por exemplo, o clima o clima organizacional de uma empresa, ela precisa de pelo menos 21 dias para poder instaurar as possíveis mudanças, como por exemplo, existe pouca comunicação dentro de uma empresa X. Trazer um clima organizacional que as pessoas elas tenham mais abertura para conversar é interessante dentro de 21 dias, ou seja, no trabalho tu precisa de menos de um mês para conseguir fazer todas as coisas que são necessárias para que tu tenha um salário, entendeu? Você se pagar. Eu não sei se isso tá certo, mas assim, a rotina é tudo que você precisa fazer mais de 21 dias. Como ter uma alimentação melhor, ou como ter uma rotina de fazer caminhada, ou enfim, qualquer coisa que seja necessária dentro da tua rotina que precisa ser mudado. Você faz o prazo ali de 21 dias para poder instaurar essas mudanças. Por isso que aquela situação de que eu vou fazer academia só na segunda não é muito interessante. Independente do dia que for, faça academia todos os dias. Aí vai estar instaurada aí uma rotina e vai ter a sua mudança completa. E uma coisa crucial que muitas pessoas elas acabam não
não entendendo é que a mudança ela vem de dentro para fora. No início eu falei que o ambiente ele muda muito que as nossas atitudes e a nossa rotina, mas só que a gente tem que entender também que as mudanças para elas se instaurarem, para serem implementadas na nossa vida e tipo acontecerem realmente, a gente precisa entender que é de dentro para fora. Eu não posso simplesmente ver uma pessoa por exemplo, a minha irmã dizer assim, vai lá e faz academia, ou vai lá e grava o canal no YouTube, ou enfim. Ter um estímulo externo é ok, mas só que eu tenho que interiorizar e tenho que entender, não, eu preciso fazer tal coisa porque realmente é importante. Então, essas mudanças de dentro para fora, elas causam um resultado muito mais crucial, causam muito mais impacto do que quando o ambiente externo simplesmente está querendo mudar quem você é ou querendo colocar novas mudanças na tua vida. Então, a gente tem que entender que os resultados mais abrangentes e constantes são das mudanças que vêm de dentro para fora. Não, eu vou ter um pouco mais de cuidado com a minha saúde, porque mais lá na frente eu vou ter resultados melhores do que a rotina e a comida que eu tô comendo agora. Então, essas mudanças elas são importantes e a gente tem que entender que é de dentro para fora, não é simplesmente deixar o vento levar a gente para qualquer lugar. Não, é a gente entender o que é importante, o que precisa ser mudado, o que precisa ser melhorado e entender, a gente fazer a nossa autoanálise para poder isso acontecer de verdade, não fazer uma mudança. Sabe aquelas promessas de virada de ano novo? Pois é, elas não vão te ajudar muito, porque vai ficar só na promessa, tipo, tu não interioriza isso como uma coisa que realmente é importante pra ti e que vai ser uma mudança lá na frente. Você espera que seja uma mudança lá na frente porque vai ter uma virada de ano novo, mas só que a gente sabe que não é assim. A gente tem que colocar, a gente tem que se pôr pra fazer as mudanças que realmente precisam acontecer, porque do céu só cai água, até onde eu sei. Então, assim, a gente tem que começar a interpretar os sinais que a vida dá pra gente do que é a mudança que precisa realmente acontecer. E além de entender quais são as mudanças de dentro pra fora, é importante também a gente entender quais são as nossas parcerias também pra continuar movimentando e motivando a gente a ter mudanças. E eu acredito que as nossas parcerias podem ser a nossa família, pode ser os nossos colaboradores, pode ser os nossos amigos. Qualquer pessoa que te impulsione para frente pode ser um colaborador para ser um diferencial na mudança, para que as mudanças elas possam ocorrer. E é muito importante a gente começar a se munir dessas pessoas que ajudam a gente a ter mais conhecimento, a gente a sempre estar se evoluindo e aprimorando com o tempo, porque se uma pessoa ela simplesmente faz com que você fique estagnado, essa pessoa provavelmente não é um bom amigo, mas a gente tem que colocar sempre a importância das pessoas que sempre motivam a gente a fazer coisas diferentes, pra gente sair, pra gente começar a estudar, fazer cursos. Isso é sempre muito importante. E o maior sentido de mudanças que a gente pode perceber tá na fertilização mesmo das plantinhas, no crescimento das plantinhas, desde a muda, a sementinha, a muda, até o processo final, que explica que quando uma mudança ela é constante, a gente consegue ver resultados e às vezes o resultado ele é interno, são coisas que acontecem dentro da gente, mas só que acabam tendo um resultado externo, que a gente acaba vendo todo esse resultado. A partir do momento que você começa a ler mais livros, você percebe que você tem um pouco mais de conhecimento e às vezes o conhecimento ele pode ser muito útil para ajudar as outras pessoas. Então, esse é um resultado visível dentro da mudança e que todo o processo de fertilização, a partir do momento que tu percebe que você é uma plantinha que você precisa de cuidados e que precisa ser regada e ter sol todos os dias é uma coisa muito importante. E quando isso é constante, a gente percebe que a partir do momento aquela sementinha, aquela muda, ela começa a dar frutos. Então a gente tem que entender que nós também somos como árvores. A gente precisa de cuidados, a gente precisa de água, a gente precisa de sol. Às vezes tem recursos que às vezes a gente não tem, então a gente precisa de outras pessoas ajudando a gente. Mas só que lá na frente a gente precisa também dar frutos, então a gente precisa também ajudar as outras pessoas, encorajar as pessoas a fazerem a diferença nesse mundo, porque a gente não veio a passeio. Então é interessante ajudar as outras pessoas para que elas entendam que a mudança é um processo bom e que
às vezes a gente sente um pouco de medo, porque às vezes acontece muita coisa, então a gente não sabe se a gente é capaz ou não, mas tendo pessoas do nosso lado a gente pode conseguir qualquer coisa. E o processo de fertilização ele consegue explicar tudo isso, que é um pouquinho a cada dia para que lá no final do processo você seja uma grande árvore. E assim, uma coisa que eu acredito que a gente pode ter, que eu acabo fazendo com o tempo, é a hora tranquila. E uma coisa muito importante que eu quero passar para vocês agora é a hora tranquila, que é um processo muito interessante que a gente pode estar colocando em prática no nosso dia a dia e que para algumas pessoas a gente chama de visão diária, outras é chamada de visão holística, mas basicamente a hora tranquila é o momento do dia que você faz um balanço sobre todas as coisas que você fez e avalia o que é importante. Eu basicamente acabo usando o caderno, o bullet journal para poder fazer essa avaliação, então eu acabo anotando algumas tarefas e alguns textos específicos. Esse aqui é o roteiro desse vídeo. Então eu acabo colocando todas as coisas que eu acho importante, fazendo um balanço sobre tudo que aconteceu durante o meu dia. Então é uma visão diária. E a gente acaba percebendo quais são as coisas boas que a gente fez, as coisas que a gente acabou errando, mas só que precisa melhorar mais lá na frente, o que precisa ser realmente implementado. Com o bullet journal eu consigo visualizar isso. Então eu sou uma pessoa um pouquinho mais visual, então eu preciso ver as coisas, tudo que estão acontecendo para poder ter uma menção melhor do que tudo é. Porque, por exemplo, fazer uma lista de convidados com 20 pessoas é pouca gente para uma reunião? Não, mas e para um casamento? Então, assim, ter essa visão faz com que a gente consiga perceber melhor como a gente vai solucionar problemas, como a gente vai se planejar. Então, ele é um processo muito legal que faz a gente perceber todas as coisas que são importantes, porque às vezes a gente imagina e a gente tem a nossa criatividade, a gente consegue aferir mais ou menos tudo que vai acontecer, mas só que visualizando a gente consegue ter mais certeza das coisas. Então, com a visão diária eu consigo enxergar melhor todo o meu dia e entender como ele foi produtivo, de que forma ele foi produtivo e quais foram os momentos que isso não aconteceu, mas só que precisava ser produtivo. Então, eu acabo entendendo como acontece o meu dia. Então, às vezes acontecem situações que são fora do meu ambiente, fora de coisas que eu estava planejando e que eu acabo vendo como isso aconteceu e pesquisar. Basicamente, eu tenho que ir pesquisando todas as coisas que eu não sei, que eu não conheço e que acabou ocorrendo. Como, por exemplo, eu participei de um teste e o teste precisava ter um nível de conhecimento em Excel. Eu não sabia nada de Excel, mas depois eu fui pesquisar sobre isso. Então, assim, eu consegui me programar bem para que eu pudesse ter uma boa avaliação lá na frente. Então, ter essa programação é muito bom para que a gente consiga visualizar as coisas que são importantes do nosso dia a dia e fazer uma avaliação. Porque enquanto tu tá trabalhando no meio do teu expediente, tu não fica pensando assim: será que a minha autoestima tá ok? Ou se a minha autoestima tá baixa? Não, tu tá mais preocupado em ser produtivo dentro do trabalho. Então, ter a visão diária é muito importante, porque acaba a gente tendo um momento pra gente que é muito importante, porque muitas pessoas estão dentro de um relacionamento e dizem assim: eu preciso ser cuidado por fulano de tal, eu preciso ser cuidado, eu preciso ser tratado e tal. Só que a gente não pode delegar a responsabilidade para as outras pessoas de uma coisa que é responsabilidade nossa. Então, assim, a gente precisa se cuidar primeiro para que qualquer outra pessoa que entre dentro de um relacionamento, pode ser amizade, pode ser relacionamento afetivo, não tenha problemas, não tenha que estar cuidando sempre de incêndios e o que eu não aconselho, o que eu não acho muito bom. Então, assim, ter hora diária é um momento que a gente consegue se visualizar, entender como foi o nosso dia e como ele foi acontecendo, porque às vezes tem situações que a gente deixa passar e quando isso acaba se repetindo muitas vezes, mais lá na frente tu pode ter uma consequência muito mais grave de uma coisa que tu poderia ser tratado antes, como por exemplo, eu tô lendo pouco livro. Então, dentro da visão diária a gente consegue enxergar se a gente está lendo pouco, se a gente está lendo muito. Então, assim, são pontos que a gente acha importante estar verificando. E isso não é uma coisa que ninguém vai te dizer o que fazer e tal. É uma coisa que tem que partir de você, como eu falei, é uma visão de dentro para fora. E você acaba percebendo o que é importante para você para dentro da visão diária. Então é o momento que as pessoas elas acabam percebendo o que é importante para elas, e tem gente que acaba lendo um livro. Então, assim, é como se fossem pequenos remédios que a gente precisa estar tomando todos os dias para poder
não ficar louco de vez. E esse é basicamente o vídeo sobre mudanças e eu espero ter ajudado vocês. Se você conhece alguém que precisa entender sobre essas coisas que a gente estava conversando hoje, compartilha esse vídeo para essa pessoa e comenta, dá o like, porque o like é muito importante, e se inscreva, por favor, se inscreva. É isso que eu te peço, tá bom? E até mais, até a próxima semana. Tchau!